Querido e querida de Deus, paz e bem. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje, o Evangelho de hoje, ele é belíssimo e ele traz para a gente algo que é até pouco explorado nas Escrituras, que é também a participação de São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus. Naquela época, havia o costume de, se a mulher fosse pega em adultério, ela poderia ser rejeitada pelo esposo e denunciada pelo noivo, pelo futuro esposo. E quando Maria fala para José que ela está grávida, José teria esse direito. E a própria palavra fala, como José era um homem justo, ele fica incomodado com isso. Mas ele, por fim, deseja não apresentar denúncia contra Maria e simplesmente abandoná-la. Aí percebam que essa foi a decisão da cabeça de José. E ele, como um homem também voltado a Deus, um homem que tinha docilidade da escuta ao Senhor, ele também recebe a visita de um anjo. Mas, diferente de Maria, ele recebe essa visita em sonho. E o anjo fala para ele para abandonar totalmente a sua ideia, para aceitar Maria e aceitar, obviamente, o seu filho, e ali constituir uma família. José, como eu disse, dócil à palavra do Senhor, ele acolhe aquilo no seu coração. E rapidamente, porque o final do texto fala, logo quando acordou. Então, José, ele não perde tempo. Na mesma hora que ele recebe essa notícia, em sonho, ele já se prontifica a fazer a vontade do Pai, a fazer a vontade de Deus. E aqui há um ponto muito interessante. Essa disposição em servir ao seu Senhor, mesmo contrário
a sua vontade. Isso é muito grande, isso nos traz. Claro, a palavra de Deus, ela sempre nos traz uma provocação para a nossa vida. Tudo bem, a gente muitas vezes não vai receber ali a visita de um anjo, mesmo que em sonho, mas pensa bem, se você tivesse algo muito concreto, muito sólido, uma decisão perfeita, consolidada mesmo, de algo que você iria fazer. E aí você tem um sonho, e esse sonho te pede para fazer o inverso daquilo que você já decidiu. E você automaticamente, em nome da obediência ao Senhor, você acorda e já passa a fazer exatamente o contrário da sua decisão por conta de um sonho. Perceba a grandiosidade da fé de José. Quantos de nós faríamos isso? Então, que a gente possa hoje pedir a São José essa graça, duas graças. A primeira graça é pedir a ele que interceda por nós, para que a gente seja dócil à moção do Espírito Santo, para que a gente seja dócil à palavra do nosso Senhor, para que a gente tenha um ouvido aguçado para, ao ouvir aquilo que a gente várias vezes aqui fala, de pedir a Deus para nos informar a sua vontade para a nossa vida. Então, que a gente peça a São José mesmo para interceder, para que quando a gente ouvir essa vontade, quando a gente receber essa notícia, nós também tenhamos essa graça de sabermos que é o Senhor falando conosco. E a outra graça é a graça da disposição em servir. Que São José nos ensine a prontamente atender o chamado do Senhor. Que ele possa interceder junto a Jesus para que toda dúvida, para que toda insegurança, para que tudo aquilo que nos dificulta, que nos impede de seguir a Cristo, seja desfeito. E que ele coloque no lugar essa alegria, essa disposição, essa vida pulsante em seguir a voz do seu pastor. Que a gente possa, sim, ter essa graça e em contato com o Pai adotivo de Jesus, membro da Sagrada Família, a gente possa realmente viver no caminho, na trilha, seguindo os passos do nosso Salvador. São José, Pai querido, adotivo de Jesus Cristo, nos ensina mesmo, nos ensina a ter essa disposição em seguir, mesmo contra a própria vontade, mas em seguir a vontade de Deus na vida de cada um de nós. E nos adestra, nos ajuda a adestrar o nosso ouvido, o nosso interior, nos ajuda a ter essa intimidade com Deus, para que a gente possa ser feliz na escolha de seguir a Deus e que a gente possa realmente receber a graça de perceber o caminho, o nosso caminho até nosso Senhor. Muito obrigado, Jesus, por hoje, na palavra, o Senhor nos apresentar um exemplo tão profundo de como são as maravilhas de se seguir a tua vontade. Muito obrigado por nos dar mais uma vez o exemplo de uma vida que colocou a vontade do seu Pai em primeiro lugar e que nos ensina a fazermos o mesmo. Senhor, para isso nós te pedimos
Fica conosco, Senhor. Esteja bem próximo de nós e nos diga qual é a sua vontade para a nossa vida. Muito obrigado. Tenha um dia abençoado, uma semana cheia da graça de Deus. Amém.